quadro. Hoje vamos falar sobre as hepatites A e E. As hepatites, pessoal, são também doenças causadas por vírus, e neste caso, os vírus atacam o fígado. E aí vocês vão se lembrar que hepatite significa inflamação do fígado. Mas como que acontece essa doença? Bom, hoje vamos ver isso. Então vamos lá. Bom, pessoal, as hepatites A e E são menos graves e não causam a doença crônica do fígado, como que acontece na hepatite B e C, que nós vamos falar na próxima aula. Mas e aí, como que as hepatites A e E são transmitidas? Bom, essas doenças são transmitidas através dos vírus. O vírus da hepatite A, que é chamado de HAV, ou então pelo vírus da hepatite E, que é chamado de HEV. E aí vocês já devem imaginar que o vírus HAV causa a hepatite A e o vírus HEV causa a hepatite E. São vírus diferentes. Mas aonde que esses vírus são encontrados? Esses dois vírus são encontrados nas fezes de pessoas contaminadas. Então, através das fezes de pessoas contaminadas, esses vírus podem contaminar todo o meio ambiente. Esses vírus podem contaminar, por exemplo, a água, frutas, verduras e legumes. Podem contaminar também frutos do mar. As ostras, por exemplo, são fontes muito comuns do vírus da hepatite. E se uma pessoa ingere esses alimentos contaminados, ela acaba se infectando com os vírus. E esse tipo de transmissão nós chamamos de transmissão fecal oral, que é através de água e alimentos contaminados por fezes que estão também contaminadas. Bom, continuando, agora vamos pensar nos sintomas dessas doenças. O que uma pessoa com hepatite pode ter? Bom, muitas pessoas são assintomáticas. Isso significa que elas apresentam o vírus da hepatite, mas não desenvolvem nenhum sintoma. Mas existem pessoas que desenvolvem os sintomas, e esses sintomas podem ser mais leves ou mais graves. E quais são os sintomas? Cerca de 2 a 6 semanas após o contato com o vírus, aparecem os sintomas leves, que são febre, geralmente é uma febre mais baixa. Também pode acontecer vômito, coceiras, fadiga, a pessoa fica muito cansada. A urina das pessoas com hepatite fica bem escura, meio assim no tom de Coca-Cola. As fezes ficam bem esbranquiçadas. E a pele das pessoas com hepatite também começa a ficar meio amarelada. E é isso que nós chamamos de icterícia. Mas por que que acontece a icterícia? Como eu falei no começo da aula, o vírus da hepatite ataca principalmente o fígado. O fígado começa então a ficar inflamado e pode acontecer lesão. Quando acontece lesão das células do fígado, ocorre a liberação de vários pigmentos, como por exemplo a bilirrubina. E a bilirrubina começa a ficar depositada na pele e nas mucosas da pessoa. E é por isso que ela começa a ficar amarelada, porque a bilirrubina tem a cor amarelada. E é por causa dessa irritação no fígado que pessoas com hepatite devem evitar o consumo de álcool e substâncias tóxicas para o fígado, como, por exemplo, o paracetamol. Bom, agora vamos pensar nas profilaxias contra a hepatite. Como nós evitamos essas doenças? Bom, a primeira medida profilática que nós podemos colocar aqui é o saneamento básico. Saneamento básico que envolve a construção de redes de esgoto, tratamento da água. E por que que isso tudo é importante? Bom, o saneamento básico é muito importante para evitar a contaminação do meio ambiente. Lembrando que os vírus das hepatites são liberados junto com as fezes. E aí vocês vão se lembrar que em países onde a condição de saneamento básico é precária, como por exemplo em países subdesenvolvidos, o índice de hepatite é muito maior. Além do saneamento básico, nós podemos colocar como profilaxia a higiene pessoal. Higiene pessoal que significa lavar as mãos após ir ao banheiro, lavar bem os alimentos antes de comer, evitar consumir água não filtrada.
E por último, podemos colocar aqui também a vacinação. Já existe uma vacina contra a hepatite A. As hepatites A e E, pessoal, não são tão graves como as hepatites B e C, que nós vamos ver na próxima aula. Te espero lá. Até mais!